sou Frederico Advogado e hoje nessa aula nós vamos falar um pouco sobre dicas para o seu primeiro atendimento ao cliente previdenciário, certo? Nós não vamos abordar aqui os requisitos de cada benefício, né, as questões técnicas, né, da sua análise, do encaminhamento, mas sim a preparação para aquele primeiro atendimento do seu cliente que chegou pela primeira vez no seu escritório, sem saber direito o que quer, ou sem saber explicar direito o que quer, mas você precisa passar confiança para ele, né? Você precisa saber o que está dizendo para que ele sinta segurança em você e no futuro, então, no atendimento mesmo, feche o contrato, né? E você consiga encaminhar o pedido para ele, certo? Então, o que nós vamos abordar aqui são questões de preparação para esse primeiro atendimento e depois até questões de identificação do benefício, né, do direito do cliente, mas sem adentrar nas questões específicas de cada benefício, certo? Então, a primeira coisa que é muito importante, e aí a primeira dica, é a preparação para o atendimento. Claro, você tem que ter já a noção de quais os requisitos de cada benefício, né? O que precisa ser comprovado, né? No caso das aposentadorias, como era antes da reforma, como ficou agora, certo? Essas noções básicas você tem que ter, né? Mas a dica é, quando o cliente chegar, se você tiver uma secretária, o que você vai fazer? Você vai pedir para que ela faça uma pequena entrevista com o cliente, algumas perguntas básicas sobre o que esse cliente gostaria de ver, né, qual é o caso dele, e daí o que ela vai fazer? Ela vai lhe passar isso, vai pedir para o cliente aguardar. Se você não estiver se sentindo seguro, dá uma verificada, dá uma consultada ali nos seus livros, né, ou na forma que você tiver para verificar, dá uma repassada nos requisitos daquele benefício que o cliente está querendo ver, para que você passe segurança para ele na hora do atendimento, certo? Se você trabalha sozinho, não tem secretário, o cliente chegou ali, você está prestando já o primeiro atendimento para ele, faça a mesma coisa. Faça umas pequenas perguntas, o que gostaria de ver, qual é o caso, peça para aguardar um instantinho que já vai atender, vai ali na sua mesa discretamente, dá uma repassada e chama o cliente para o atendimento já com tudo fresquinho na cabeça para não ter problema, certo? Então, agora passando para o atendimento em si. O cliente vai sentar na sua frente, se for um caso, por exemplo, de aposentadoria. O que ele vai fazer? Muitas vezes, o cliente chega ou com uma sacola, ou com uma pasta, e ali dentro vai ter carteira de trabalho, vão ter carnês, e o cliente vai simplesmente largar na sua mesa e dizer, eu quero me aposentar. O que você vai fazer? Você tem que, né, analisar, claro, mas às vezes o cliente não entende bem como funciona. Mas você também não pode dizer para ele, não, mas eu preciso analisar, né, não tem como eu te dizer agora. Então você tem que passar já para ele uma segurança, algumas informações que vão fazer ele ver que você entende do assunto e vai sentir confiança, certo? Então você vai fazer perguntas para ele em relação ao atividade especial, né? Se trabalhou com atividade especial, nesse caso pergunte insalubridade, né? Trabalhou com insalubridade, porque se falar daqui a pouco atividade especial, o cliente não vai entender. Claro, lembrando que não quer dizer que trabalhou com insalubridade que vai ter direito à atividade especial, certo? Ao reconhecimento desse tempo. Mas isso é uma outra questão que você pode até explicar para o cliente, mas tente usar o linguajar que ele vai entender. A mesma coisa na questão do tempo rural. Você vai perguntar se ele trabalhou com tempo rural na infância, né? Se trabalhou recentemente no meio rural, se tem provas desse período, né? Depois a questão de documentação, isso você pode ter uma lista dos documentos que ele pode usar para reconhecer esse período, para você passar para ele. Mas fazer essas perguntas iniciais básicas, né? Também a questão de contribuinte individual, né? Se trabalhou algum tempo sem carteira assinada, que esse período não foi reconhecido. Então, umas perguntas básicas para você poder daí sim dizer para ele, tá, certo, agora com essas informações, eu preciso de alguns dias para fazer o cálculo, que é um cálculo demorado, daí você vai dar o seu prazo, né? Sei, uma semana,
Você define o prazo que quer dar para ele, dizer que você vai analisar, vai ficar com as carteiras, os documentos dele, faz um terminho que ele deixou esses documentos, assim você já vai estar vinculando o cliente, né, que ele vai retornar, então nem, daqui a pouco não fechou o tempo, ele vai retornar pelo menos para retirar esses documentos. E se fechou o tempo, você vai marcar uma nova consulta com ele e vai, daí sim, fechar o contrato, né, para fazer o encaminhamento da ação. Mas o importante é demonstrar que você sabe do que está falando. Então, nesse caso, o que é importante nas aposentadorias? Saber os requisitos antes da reforma, como era, porque ainda vai ter muita gente se enquadrando nesses casos, saber como é agora, porque daqui a pouco a pessoa não vai se enquadrar e vai se encaixar numa regra de transição, ou já vai cair nas regras permanentes da lei nova. Então, você tem que saber isso, né? Mas isso você conseguindo fazer esse primeiro atendimento, você pode ver com calma, né? Então, muito importante, nesse caso, que você tenha um programa de cálculo, né? Tem muitos no mercado, você pode pesquisar, tem alguns até que tem períodos de teste gratuito. É muito importante que você tenha um programa e, claro, não dispense a análise manual, né? Porque muitas vezes a gente pode jogar os dados do CNIS da pessoa e esses dados estarem incorretos, né? Está faltando alguma coisa, então você vai ter que verificar certinho na carteira se está tudo ok, carnês, né? Se você vê alguma outra questão, depois você vai esclarecer com o cliente, certo? Mas é importante você identificar todos os requisitos: aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, né? Aposentadoria rural. Você tem que saber os requisitos de cada uma para aplicar ao caso deste cliente, certo? Já num outro caso, benefício por incapacidade, ele é um pouco mais simples o atendimento, mas claro, podem surgir questões que vão complicar a situação. Mas a maioria dos casos, a gente já fecha o contrato na hora, no primeiro atendimento, né? Adota a mesma estratégia. Secretário, você vai ver sobre o que é. Meu benefício foi negado no INSS, ou eu recebi, o benefício foi cortado, né? Então, se você tem dúvida, você vai de novo, verifica ali certinho os requisitos, o que precisa, e vai fazer esse primeiro atendimento. No primeiro atendimento dos benefícios por incapacidade, o que você precisa ter em mãos? Tem que ter, antigamente, né, esse antigamente não faz tanto tempo, mas o segurado recebia sempre a cartinha de indeferimento, agora se pega pelo meu INSS, né? Então vê se ele tem a cartinha, ou se não, vai pegar pelo meu INSS, certo? Ver certinho qual o motivo que foi negado, se foi por inexistência de incapacidade ou se foi por falta de qualidade de segurado. Tem alguns outros casos, né, de início da doença ser posterior à data de cessação, né? Tem outras questões que aparecem também, mas que daí você vai analisar caso a caso, né? Geralmente ou basicamente é inexistência de incapacidade, falta de qualidade de segurado. Então o que você precisa? Você precisa de laudos médicos, né? Que ele tenha laudos médicos recentes. Então tem que ter laudos atuais. Não adianta ele vir com laudos antigos. Claro que você vai usar isso para demonstrar que ele tinha a doença, né, em todo aquele período, mas você precisa que ele tenha um laudo recente, né, de pelo menos de um mês atrás, né? Então, se ele não tem, você vai solicitar que ele peça um novo, mas nada impede que você já feche o contrato com esse cliente. Então, você vai analisar se tem laudo, né, tem a cartinha negando, e daí ver qual o motivo, certo? Se foi inexistência de incapacidade, então já é uma questão que vai ser direto o encaminhamento da ação judicial para discutir isso, passar por uma perícia judicial, né? Então isso você explica para o cliente, né? A gente vai entrar com uma ação, vai ser marcada uma perícia, depois dessa perícia vai para o juiz analisar, né? Então é importante você saber na sua região qual o tempo médio que leva para ser marcadas as perícias, porque o cliente vai querer saber quanto tempo vai levar, quanto tempo vai demorar o meu processo, né? Então é interessante você saber para passar uma estimativa, claro, sempre deixar claro que não é 100%, né? Mas também não vai dizer, não sei, não tenho ideia, porque daí o cliente vai se sentir inseguro, até porque os benefícios por incapacidade geralmente são de urgência, né? A pessoa está necessitada, está sem receber,
Então é importante você passar essa estimativa e não mentir também, né? Não dizer, não, isso é rapidinho eu resolvo, né? É garantido, é 100%. Nunca fale isso para o seu cliente, tá? Em qualquer caso. Você vai sempre dizer quais as probabilidades que, com base na documentação, a tendência é que dê certo isso, aquilo, né? Mas sempre seja sincero, né? Claro, você não vai dizer, não, acho que não vai dar, acho que vai perder. Não, você não vai falar isso. Mas não seja aquele advogado que diz, não, comigo aqui é garantido, comigo é tudo certo, porque principalmente benefício por incapacidade que depende de perícia judicial, isso não existe. Podem acreditar, tá? Então, você vai fazer essa análise e o que muitos clientes perguntam, mas eu quero me aposentar, né? Eu quero me aposentar por invalidez. Só que não é tão simples assim, né? A gente depende, no caso de aposentadoria por invalidez, de uma perícia médica que vai dizer que aquela incapacidade ela é permanente. Então, isso você tem que explicar para o cliente. O que a gente faz sempre? A gente encaminha um pedido de restabelecimento ou de concessão de auxílio-doença e já pede a conversão em aposentadoria se ficar constatado que a incapacidade é permanente. Isso você vai explicar para o seu cliente. Você vai dizer, a gente sempre pede a aposentadoria também, mas vai depender da perícia, dizer que a sua incapacidade é permanente, né? Mas isso dando certo, vai ser concedida a aposentadoria, não que ele vá pensar, não, mas o meu advogado não pede a aposentadoria, meu advogado não pediu, né? Você deixa claro que sim, que sempre pede a aposentadoria por invalidez, tá? Mas ela é decorrente até, geralmente, de um auxílio-doença, que acaba se tornando definitivo, né? Aquela incapacidade definitiva é convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, tá? Só lembrando agora que essa nomenclatura até mudou, né? Agora é o benefício por incapacidade permanente, né? Então, mas esses detalhes não precisa entrar com o seu cliente. Nomenclatura, você tem que ser o mais simples possível, né? Você tem que usar a linguagem que ele entenda. É aposentadoria por invalidez, é auxílio-doença, é se encostar, né? Eles vão dizer, eu quero me encostar, o meu encosto, né? Então, o encosto não é uma entidade aí que entrou na pessoa, né? Ele quer o auxílio-doença. Então, você vai usar a linguagem que ele vai entender, porque o juridiquês não cabe com esse tipo de cliente, né? O cliente previdenciário, ele geralmente é um cliente mais simples. Então, tomem cuidado com isso, essa é uma outra dica importante, né? Tentem uma linguagem acessível, que o seu cliente vai entender, mas, claro, passando sempre o seu entendimento, né? Como funcionam os requisitos, tá? E dentro até dos benefícios por incapacidade, nós temos ainda o auxílio acidente, né? Que muitas vezes talvez não tenha mais o direito ao auxílio-doença, porque aquela incapacidade, ela não existe mais, mas ficou uma sequela que reduziu a capacidade e essa sequela gera o auxílio-acidente. E aí você tem que cuidar, porque o auxílio-acidente, o INSS nunca concede. E muitas vezes ele dá alta num auxílio-doença que ficou uma sequela. Então você pode pedir desde a data da cessação do auxílio-doença, certo? Essas questões, como eu falei, a gente não vai tratar aqui, fica para um outro momento, mas são questões que você vai analisar depois. Então, o importante é fazer esse atendimento, identificar o caso, explicar para o cliente qual vai ser o procedimento, para que ele tenha segurança. E nesse caso, o auxílio-doença, você geralmente já vai fechar na hora, vai pegar a documentação que precisa, né? O máximo que pode acontecer é faltar um laudo atualizado, que ele pode lhe trazer depois, mas já deixa tudo certo, tá? E por fim, eu gostaria de falar um pouco dos benefícios assistenciais, até porque, eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes eles têm ligação com as aposentadorias ou com os benefícios por incapacidade. E por que isso? Porque às vezes eles podem ser até a salvação para esse cliente que por um motivo ou outro não se enquadra nas outras situações, certo? Claro, vão surgir aqueles clientes que querem encaminhar ou já encaminharam e foi negado o benefício assistencial. Então, você também vai ter que saber os requisitos, né? Questão da renda, a inscrição no CAD único, que é obrigatória, que precisa ter, né? Se for o caso do idoso, acima de 65, ou no caso de deficiência, né? Então, ter um laudo dizendo dessa deficiência, né?
E por que eu digo que tem uma ligação? Por quê? Muitas vezes a pessoa tem um problema, uma incapacidade, tentou encaminhar um auxílio-doença, não ganhou, porque não estava com as contribuições em dia, estava muito tempo sem contribuir, certo? Ou a pessoa queria se aposentar, mas não pôde se aposentar porque chegou lá nos 65 e não tinha os 15 anos de contribuição, ou a mulher nos 60, né? Mas será que essa pessoa não teria direito então, ao benefício assistencial? Né? Se ela não tem renda, se a renda familiar é baixa, né, e ela está sem contribuir, se ela comprovar a questão da idade, ou então de uma incapacidade, que nesse caso seria uma deficiência, ela pode ter o direito ao benefício assistencial. Então, é preciso prestar atenção nisso, porque às vezes o cliente vem para uma aposentadoria, ou vem por um benefício de incapacidade, mas ele não tem direito àqueles por falta de algum requisito, mas pode ter direito ao benefício assistencial. Então, por isso que eu digo que eles estão ligados, né? Eles podem, um caso de aposentadoria ou um caso de benefício por incapacidade pode gerar direito a um benefício assistencial, se fechar os requisitos. Então, sempre analisem toda a situação, não descartem o cliente, né? Daqui a pouco vê, não, mas não tem direito realmente, olhei aqui, não estava contribuindo, não tem como prorrogar o período de graça, não tem o que fazer. Calma, vamos analisar, quem sabe não se encaixa no benefício assistencial. Então essa dica é muito importante, tá? Guardem ela e sempre levem em conta quando o cliente não tiver os requisitos para uma aposentadoria ou para um benefício de incapacidade, tá? Então uma dica final agora, que é, aliás, um bônus aqui, um brinde que eu ofereço a quem assistiu a essa aula, é o checklist previdenciário, tá? Eu disponibilizo gratuitamente no meu canal do Telegram, é a DVPrev. Você pode acessar pelo link do meu perfil ali no Instagram, que é fredklein.advprev. Entra lá no grupo do Telegram, baixa esse checklist, ele vai lhe dar uma relação de perguntas que não podem faltar, perguntas básicas que não podem faltar na entrevista do cliente para aposentadorias, benefícios por incapacidade e benefício assistencial. Ali você vai ter um norte, para você, pelo menos o básico, o mais importante, você questionar, e daí quando for analisada, aí sim, a questão a fundo, para o encaminhamento da ação, você vai passar em revista todas essas questões, ver o que precisa ser corrigido, ver o que precisa ser analisado melhor, o que precisa ser discutido, certo? Mas com esse checklist, você pelo menos vai ter uma segurança de fazer as perguntas para o cliente e ele ver que você sabe do que está falando, né? E você já vai ter uma base nessa análise do que o cliente tem, do que o cliente não tem, que vai facilitar depois, com certeza, a análise do encaminhamento da ação, tá? Então, entrem lá no canal do Telegram, a DVPrev, tá? Tá no link do meu perfil, baixem, é gratuito. Nesse canal tem dicas também, tem outros materiais bem interessantes, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula, dessas dicas básicas de um primeiro atendimento, né? Espero que vocês consigam aplicar algumas delas, né? E se sintam seguros, então, para esse atendimento. Passem essa segurança, né, para o cliente, e que isso renda para vocês aí um crescimento na profissão de vocês, né? Porque realmente o direito previdenciário é uma das áreas do direito mais nobres, né? Porque trata com direitos sociais, né? E toda essa questão dos segurados, das pessoas carentes, das pessoas necessitadas. Então ele tem um viés social muito grande, então é uma área realmente muito apaixonante e que você não precisa ter medo, né? Mas sim precisa estudar muito, precisa pesquisar muito e, claro, na hora do atendimento você tem que ter segurança, você tem que passar a segurança para o cliente. Então eu espero que tenha ajudado vocês, né? E quem gostou pode indicar para outros colegas, né, esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz com isso e agradeço muito quem assistiu a aula e espero que a gente se veja novamente brevemente. Um abraço.